Profecia antiga destaca os sinais que precederão a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Extraída do informativo ao grupo Plenitude dos Tempos, número 3, junho de 2010, páginas 65 a 71. Encontrada séculos atrás, escrita em português antigo e guardada de pai para filho, por muito tempo esta profecia foi desprezada. Mas lendo-a, vê-se que se cumpre. Não se sabe quem a recebeu. Seja quem for que tenha recebido, mostra-se verdadeira profecia de Deus. Ela tem semelhança com muitas profecias dos fins dos tempos de outras fontes, porém com mais detalhes. Eis a profecia: meus filhos, eu vos revelarei palavras que ouvi. Ficai atentos, quando a igreja chamar de santa, uma mulher que revelará da parte de Deus o julgamento dos profetas, sábios, doutores e evangelistas, bispos e padres. Ela revelará o mistério escondido do julgamento dos maus e dos bons servidores da igreja. Ela estará presente na condenação e salvação de muitos deles. Tudo o que Deus lhe mostrar, ela dirá, e dirá pormenores. Seus escritos irão por todo o mundo, e muitos maus servidores se arrependerão e se converterão. Os bons ficarão melhores, os maus ficarão piores, muitos se condenarão. Depois dessa santa, se passarão 5 séculos para tudo piorar. Eis os sinais que precederão a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens começarão a virar bicho 553 anos depois desta, que será proclamada santa pela Igreja. A cada ano que passar, eles ficarão mais feios e nojentos. Mudarão seus cabelos e corpos com pinturas e objetos. Homens se dirão mulheres, e mulheres se dirão homens. Negarão a beleza de suas almas e sua natureza de filhos de Deus. Quererão ser parecidos com os demônios, nos quais dirão não acreditar, mas o procurarão para fazer perguntas e pactos. Desprezarão os símbolos da fé de Pedro, comprarão os símbolos do anticristo, que usarão nas orelhas, nariz e em muitas partes do corpo. Farão incisões e imagens em suas carnes, em desobediência ao que Deus proibiu a Moisés. Os que andarem com Deus, parecer-se-ão com ele em seus semblantes. O afastamento de Deus e a aproximação com os demônios mudará o comportamento, o costume, os sorrisos, os olhares e as faces das pessoas. O sacrifício de criança aos demônios voltará, e como animal, as carnes dos homens serão vendidas em pedaços. Quanto mais se aproximar o tempo do anticristo, mais os homens perderão a espiritualidade. Eles serão mais bichos do que homens. Haverá mais templos de adoração ao corpo do que igrejas. Nestes templos, eles modificarão suas carnes, procurarão a saúde e a beleza eterna do corpo, que jamais encontrarão. Ficai atentos, quando as mulheres se vestirem e forem à guerra como os homens. Vigiai, quando a mulher der à luz diferente do natural, e quando elas se derem ao vinho nas ruas, iguais aos beberrões. Vigiai, quando a maioria das mulheres perderem o pudor, a honestidade e andarem vestidas com roupas que desagradam a Deus. Vigiai, quando os homens levarem suas mulheres aos locais de prostituição.
Vigiai e rezai mais, quando os homens puderem voar, quando eles disserem que pintaram a terra do astro da noite, quando eles puderem se ouvir, conversar um com o outro, do outro lado da terra, quando os judeus em um só dia fundarem o seu país. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais viu coisa semelhante? Vigiem, quando as guerras não pararem no Oriente Médio. Quando Satanás tiver as suas igrejas nas cidades, e todos disserem que ele também tem direitos. Quando os homens disserem que bem-aventurado é quem não tem sede e nem fome de justiça, e que bem-aventurados são os que não choram. Quando compararem Jesus aos falsos deuses e disserem que o Filho de Deus não é Deus. Quando disserem que não haverá fim do mundo, e sim fim da era de Jesus. Quando disserem que a glória do Salvador é o sol que nasce todos os dias, que os espinhos da cruz são os raios do sol nas nuvens, que Jesus é o plágio dos deuses, e tentarem provar a semelhança de Jesus com os deuses dos homens. Quando compararem os símbolos da astrologia com os 12 apóstolos e disserem que eles representam as 12 constelações da cruz do zodíaco. Quando negarem os milagres e humanizarem a Sagrada Escritura, dizendo que ela não tem a verdade, mas que é uma invenção política dos romanos. Quando disserem que a Sagrada Escritura é um plágio das religiões antigas e que ela é um mito antigo e supersticioso. Vigiem, quando a raiva e a paciência, a loucura e a inteligência negarem o Filho de Deus com a ciência. Vigiai, quando Satanás for invocado nas seitas, que existirão sem se esconder. Vigiai, quando as leis dos países derem dinheiro às assembleias e seitas para invocarem os demônios. Vigiai, quando o mundo aplaudir uma festa de iniquidade, com homens e mulheres nus, vestidos de loucos, festas e gritos, pecados, sorrisos e bêbados. Vigiai, quando a preguiça crescer igual à violência e à imoralidade. Quando for dado dinheiro para os homens não trabalharem, quando este dinheiro provocar muita ociosidade para os pobres. Vigiai, quando Satanás tiver pregadores nas igrejas e professores nas ciências. Quando os sábios perderem sua sabedoria e se tornarem ingênuos e estúpidos. Quando os velhos quiserem ser jovens e brincarem como as crianças. Vigiai, quando trocarem a cruz do Salvador pelas riquezas e pelos prazeres. Quando estas pessoas abandonarem as reuniões dos santos. Quando as igrejas e mosteiros se esvaziarem de monges e monjas, e quando os pastores estiverem sem ovelhas, quando poucos procurarem comer a carne e beber o sangue de Cristo. Vigiai, quando Deus tiver que requisitar o povo comum para o trabalho do Evangelho. Vigiai, quando o pobre for apegado aos bens que não tem, igual ao rico que tem. Vigiai, quando houver quadros de luz com pinturas vivas nas casas. Vigiai, quando não se precisar mais de tinta para escrever. Quando os carros andarem sem cavalos e bois. Vigiai, quando houver conforto desnecessário em todas as casas. Vigiai quando os homens tiverem água e fogo dentro de casa. Vigiai, quando os velhos e velhas, esquecidos de suas almas, trocarem a igreja pelas festas e os templos de corpos.
Neste tempo, os homens se preocuparão mais com seus corpos do que com suas almas. Os maus religiosos farão pior que o povo nos cuidados de suas carnes. Com seus exemplos e palavras, ensinarão a frouxidão e a negligência. Ensinarão como cuidar da carne, e muitas almas irão ao inferno com a doutrina do inferno. Os maus religiosos nada farão para proteger o rebanho contra os pecados que invadem a terra. Eles mesmos participarão das orgias de pecados ao invés de rebatê-los. O rebanho ficará sem pastores. Os maus pastores não amarão a cruz, o sofrimento, o jejum, sacrifícios e penitências, a vida reclusa, o silêncio, a oração. Serão vaidosos e orgulhosos e amantes da vida fácil sem a cruz. Um pequeno resto de santos pastores sobreviverá. Serão estes que, juntos com Jesus, não deixarão a igreja cair. Enquanto eles vivem segundo a vontade de Deus, os outros viverão segundo suas vontades e os desejos carnais. Muitos destes maus pastores ficarão doentes repentinamente. Outros, sem esperarem, sofrerão acidentes. Outros serão julgados pelo próprio Jesus, que tirará suas vidas, para que eles não destruam mais as almas inocentes. Uns morrerão dentro da igreja, por desrespeitarem o corpo e o sangue do Senhor. Outros morrerão em lugares de pecados e onde estavam pecando. Bispos santos suspenderão maus padres, e o chefe da igreja tirará o direito de alguns bispos não santos. Vigiai, quando virdes as crianças violentas e perversas como os assassinos. Quando o rosto das crianças e jovens forem maus, quando eles forem mais espertos que os adultos, quando o cabelo branco não for mais sabedoria, quando os anciãos, grávidas e viúvas, não receberem honra e respeito, quando, por uma correção, os filhos matarem seus pais, e quando os pais forem proibidos de educarem os seus filhos. Vigiai, quando os homens morrerem de violência sem guerra, mais do que na guerra. Vigiai, quando os jovens do mundo todo, que não se conhecem, estiverem reunidos na mesma maldade e incredulidade. Quem vai conseguir tal proeza? Vai ser o anticristo. Ele trabalhará escondido, dominará as mentes, preparando sua aparição. E então aparecerá. Ele será aceito pelos condenados. Vigiai, quando virdes os grandes amigos se tornarem grandes inimigos. Vigiai, quando virdes ignorância, corrupção e escândalos nos pastores da igreja. Tudo isso é para desviar o rebanho do Senhor da verdade. Os escândalos de muitos pastores não mancharão a inocência dos poucos que se manterão santos e puros. Vigiai, quando os religiosos não forem mais identificados pelos trajes santos. A oração, o jejum e a misericórdia serão desprezados. Não haverá respeito pelo corpo e o sangue do Senhor. Bispos e padres que servem aos demônios proibirão os exorcismos, para que os demônios fiquem na igreja e na terra com as suas forças diabólicas. Por causa desta proibição, a religião de Cristo perderá fiéis para as assembleias e as seitas dos demônios. Encerramos aqui a primeira parte desta profecia antiga, que destaca a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo vídeo, o de número 2, estaremos publicando a parte final desta profecia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Salve Maria.